Olá, esse é o canal do YouTube do Centro Espírita JJ Rodrigues. Eu sou Sérgio Faria e hoje nós vamos falar sobre ética e transformação. Ou, se preferirem, reforma íntima ou reforma interior. E aí, quando fala-se nesse tema, normalmente as pessoas falam, mas qual o caminho? O que significa exatamente? O que nós poderíamos seguir como um roteiro seguro? E aí, de uma forma muito interessante, né? A terapia espírita nos dá o socorro possível na medida exata da nossa capacidade de receber, né? Ou seja, o espiritismo tem um método, tem a forma, mas não é, porém, por meio de atos vulgares e interesseiros de caridade e nem de medidas artificiais de reforma interior que chegaremos a esse resultado. Nós temos que trazer isso do íntimo do nosso ser. E apesar de muita gente conhecer o Espiritismo, alguns tantos frequentarem o Espiritismo, o que é muito comum é nós termos pessoas que leem, que vão à casa espírita ou que têm alguma familiaridade, mas isso não lhes toca, não entra no âmago do ser. E a pessoa não identifica as luzes da doutrina espírita, o conhecimento espírita, como um caminho, como uma necessidade de mudança, de estudo, de transformação. E por que ela não identifica? É falta de clareza da doutrina? Não, a doutrina espírita é muito clara, não há segredos, não há mistérios, não há coisas que não estejam explicadas na codificação. Então precisa o quê? Uma inteligência diferenciada? Não. A próprio Kardec nos traz que pessoas de notório saber muitas vezes não compreendem e outras tantas pessoas muito simples, até mesmo jovens na adolescência ou recém-saídos da adolescência, compreende com muita clareza, com muita justeza todos os conceitos e os preceitos espíritas. Acontece que muitas pessoas, os laços materiais ainda os prendem de uma tal maneira que elas não conseguem enxergar além da matéria. Aqueles outros tantos, as coisas materiais ainda lhes agradam tanto, ainda lhes atraem tanto, que eles não conseguem olhar para uma visão espírita, uma visão muito além dessa matéria, muito além da nossa Terra, do nosso planeta. Eles não conseguem visualizar que nós somos espíritos em uma experiência terrestre, mas que a nossa vida é muito mais ampla que isso. E ainda tão arraigados nesse conceito, né? O homem, ele se perdeu, ele se perdeu, né? Por quê? Porque ele ainda quer aquela certeza que ele tinha dos mitos religiosos, do Deus, sua imagem e semelhança. Ele tem muita dificuldade de sair dessa ideia, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico e cultural que o afasta disso. Só que ele ainda fica muito perdido. O que é necessário? O desenvolvimento, o estudo, a busca do conhecimento, a busca de si mesmo, do seu interior, né? E como diz Kardec, a sucessão das gerações
é que nos levam a esse conhecimento e facilitam esse nosso desenvolvimento. Em última análise, o nosso estudo e o próprio processo reencarnatório vai fazendo com que nós espíritos deixamos de estar tão arraigados à matéria e consigamos enxergar o espírito de uma maneira integral, consigamos enxergar essa nossa experiência terrestre como apenas uma pequena porção da nossa vivência e possamos efetivamente olhar para o caminho que devemos trilhar de desenvolvimento e de aprendizado. Forte abraço a todos.